Olá, gente, tudo bem? Professora Cristiane, vamos para mais, nesse vídeo, 3 questões, tá? De geometria, e nós temos a primeira de geometria espacial, que diz o seguinte, SpaceX, né? Que diz o seguinte, um cone de revolução tem altura 4 centímetros e está circunscrito a uma esfera de raio 1 centímetro. O volume desse cone em centímetros cúbicos é igual a... Então, eu vou desenhar aqui, né, o cone circunscrito à esfera, né? Então, ele está aqui por fora, tangenciando a esfera. E aí, eu tenho a altura. A altura é 4 do cone. Tá? E para saber, pessoal, o volume desse cone, eu preciso do raio dele. Então, eu preciso dessa medida aqui, ó. R, tá? É disso que eu preciso. Ora, mas ele fala que a esfera inscrita no cone tem raio 1. Então, eu vou traçar sempre esse raio estratégico aqui, ó. Porque aí eu posso estabelecer uma semelhança de triângulos para encontrar esse raio que eu preciso do cone, tá? Então, eu tenho 90 graus aqui, também tenho 90 graus ali, né? E aí, sempre eu vou ter essa perpendicularidade aqui. Então, gente, lembra que a altura, perdão, o raio da esfera é 1. Então, se é 1, ó, do centro, vou chamar aqui de O, para baixo, né, eu vou chamar esse pontinho de B, vou chamar esse de C, vou chamar esse de A e esse de D, tá? Para facilitar. Então, gente, aqui também será 1, concorda? Porque é outro raio. E se a altura toda, né, de A a B é 4 e eu já tenho 1, o resto é 3. Né? Então, repara no seguinte, ó, eu tenho um triângulo retângulo aqui, AOD. Esse triângulo me dá a hipotenusa e um cateto. Então, posso descobrir esse outro cateto aqui, que é a altura desse triângulo, tá? Desse triângulo AOD. Então, eu faço 3 ao quadrado, 9. 9 menos 1, 8. Então, como eu tenho que extrair a raiz quadrada, né? O teorema de Pitágoras, isso aqui vai dar raiz quadrada de 8, que eu posso escrever como 2 raiz quadrada de 2, tá? Muito bem, agora vamos para os ângulos para a gente ver o que descobre, porque não dá para fazer mais nada até agora. Olha, esse ângulo aqui eu vou pintar de verde, tá? Mas posso chamá-lo de alfa, por exemplo. Então, eu tenho no triângulo ABC esse ângulo verdinho, eu tenho o de 90 graus e eu tenho esse azulzinho aqui, ó, que eu poderia chamar de beta, tá? Tanto faz. Nomear, pintar, colocar 2 tracinhos, um tracinho. O que eu quero enfatizar é que esses triângulos são semelhantes. Pelo caso, ângulo, ângulo, ângulo. Por quê? Porque repara o triângulo ABC. Ele tem um ângulo de 90 graus, um verde e um azul. O triângulo AOD já tem um de 90 graus e um azul. O que está faltando? O verde. Então, aqui, ó, tem que ser o ângulo verde. Tá? E aí eu estabeleço uma igualdade, né, entre duas razões. Isto é, uma proporção entre os lados aí do triângulo, dos 2 triângulos, né? Então, eu vou ter o seguinte. Primeiro, olhando para o triângulo ABC e para esse ângulo azulzinho, eu tenho o raio, que é o que eu quero, tá? Olhando ainda para o ângulo azulzinho, porém, para o triângulo AOD, é 1. Então, essa é a razão entre esses lados homólogos, né? Agora, eu vou para um outro ângulo. Repara que o ângulo de 90 graus no triângulo ABC, o ângulo de 90 graus, de frente para ele, ó, eu tenho uma geratriz todinha, eu não sei quanto é DC. Então, não é interessante trabalhar com isso, né? Então, o que eu vou trabalhar? Com o verde. Porque com o verdinho, eu tenho de frente, ó, o lado AB do triângulo, que é 4. E aí, quando eu olho para o verdinho desse triângulo AOD, a altura também, né, são lados homólogos, é 2 raiz de 2. Aí sim, eu posso estabelecer essa igualdade corretamente. Posso dividir esse 4 por esse 2? Posso. Então, o meu raio, porque R dividido por 1 é R, vai dar 2 sobre a raiz quadrada de 2. E deixa assim. Porque uma vez encontrado o raio, o volume já era, né? Porque o volume é π sobre 3 do raio do cone ao quadrado, no caso do círculo da base do cone, né? É πr2, a área da base.
Então, é 1/3 da área da base vezes a altura, né? Então, eu tenho aqui π sobre 3, que multiplica 2 dividido pela raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a altura, que é 4. Então, esse volume vai ser π sobre 3, que multiplica 4 dividido por 2, né? Porque a raiz de 2 ao quadrado é só 2, vezes 4. Posso dividir 4 por 2? Posso. Então, eu tenho isso aqui como sendo π vezes 2 vezes 4. Dá 8π sobre 3. Então, 8/3 de π é exatamente o que eu procuro, né? É o volume desse cone, tá? E esse tipo de questão, pessoal, é sempre assim, tá? Você chega até a memorizar como resolver quando você enxerga essa situação, tá bom? Então, vamos aqui, geralmente o que muda são só os números. Então, vamos aqui à próxima questão, né? A próxima questão, ela é bem interessante, eu acho que até mais interessante. Ela diz assim: o ponto simétrico do ponto 1, 5, em relação à reta de equação 2x mais 3y menos 4 igual a 0 é o ponto, e aí você tem uma sequência de pontos aí. Bem, eu vou desenhar alguma coisa, né? Eu preciso pensar, né? Então, nesse caso eu tenho aí o plano cartesiano, tá? E eu vou escrever a equação dessa reta no plano, tá bom? Vamos lá. Quando o x for 0, o que é que vai acontecer? Imagina, isso aqui desaparece, aí ó, tu leva o 4 para o segundo membro, né? Fica mais 4 e divide por 3. Então, o y é 4/3. Então, é um ponto que está mais ou menos depois do 1 um pouquinho, né? É mais ou menos 1,333, acho que é uma dízima. 1,33 infinitamente 3. 4 dividido por 3, né? Muito bem. Está antes do 1,5. E aí, pessoal, minha reta vai passar por aqui, mais ou menos, tá? E quando o y for 0, aí é mais legal, né? Porque quando o y for 0, ó, o que é que vai acontecer? Joga 4 no segundo membro, falando vulgarmente, né? E fica 4 dividido por 2, dá 2. Beleza, então já sei que a reta vai passar por aqui. E onde está essa reta? Está aqui, ó. Tá passando mais ou menos onde eu falei, né? Então, 2 e aqui no eixo y, 4/3. Muito bem, ligou, tem a equação, tem a reta. Tá, agora tem o seguinte, eu sei que o ponto que eu tenho é o 1, 5. Então, ele está bem aqui. Esse ponto aqui, eu quero as coordenadas do ponto simétrico a ele em relação a essa reta. Então, isso significa, essa simetria significa que vai funcionar como um espelho, né? Como um espelho. Então, eu preciso ter uma perpendicularidade entre esse ponto. No caso, uma reta precisa passar por esse ponto perpendicularmente à reta dada, a reta que eu já tenho, tá certo? Até chegar no simétrico, né? Então, eu vou ter uma reta que vai passar por aqui, tá certo? E eu vou ter um ponto de simetria lá embaixo, mas a mesma distância da reta, ambos. Então, eu vou aqui para esse desenho, que é melhor da gente ver, né? Então, repara o seguinte, esse aqui é o ponto P. Vou chamar esse ponto de P, tá bom? Esse é o ponto 1, 5. Eu quero o seu simétrico em relação a essa reta. Essa reta é a reta dada na questão. 2x mais 3y menos 4 igual a 0. Tá? E o meu pontinho deve estar lá embaixo. Mas eu sei que aqui há uma perpendicularidade. Então, retas perpendiculares, elas têm coeficientes angulares, né, no produto igual a -1. Acho que vocês se lembram disso. Mas antes, vamos calcular, né, o coeficiente angular dessa reta. Eu vou chamá-la de R e essa eu vou chamar de S, tá bom? Então, o coeficiente angular da reta R é muito fácil de obter. Isola o Y. Então, eu vou ter 3y igual, né, a menos 2x mais 4. Ora, professora, mas o 3 vai passar dividindo, então não vamos perder tempo. Dividido por 3.
Dessa maneira, o MR é menos 2/3. E por que eu preciso do coeficiente angular da reta R? Porque ele vai ser o inverso desse coeficiente angular trocando sinal. Então, o MS, ele é exatamente 3/2 e troca o sinal. Só isso, tá? Então, você troca o sinal e inverte o número. Então, fica aí 3/2. E com isso, eu consigo a equação da reta S. Fica y menos 5. Por quê, professor? Eu vou usar esse ponto. Porque quando eu tenho o coeficiente angular de uma reta e um ponto pelo qual ela vai passar, eu uso a equação geral da reta. Então, vai ser y menos esse yzinho aqui do ponto, ó, yp, igual ao coeficiente angular da reta perpendicular à outra, né, que é 3/2, que multiplica x menos o x do p, ó, tá? Pronto, que é 1. Então, essa reta, ela é a reta 3x menos 3, né, ó, multiplicando aqui, destruindo esses parênteses, e aqui multiplica também, ó, tá? Vai ser igual a 2y menos 10. Vamos trazer todo mundo para cá, para o primeiro membro. Vai ficar 3x menos 2y. Aqui vem mais 10, tá? Então, mais 10 menos 3, mais 7. Igual a 0. Opa, já sei a equação da reta verde. É 3x menos 2y mais 7 e ela, igual a 0, e elas são perpendiculares. Muito bem. Então, gente, nesse caso, como eu te falei, né, no início, essas retas se cruzam nesse ponto, tá? Que tá nítido isso, né? E eu falei que a distância do ponto P à reta tem que ser a mesma distância desse ponto ao ponto simétrico, tá? Então, simétrico de P, que eu vou chamar de Q, tá certo? Então, esse garoto, esse pontinho, ele é o ponto médio, né? Então, ficou mais simples ainda, porque a gente precisa descobrir quem é esse ponto médio. E aí, você vai resolver um sistema de equações. Eu vou pegar aqui a primeira equação, 2x mais 3y, vou levar o 4 logo para o segundo membro, ele fica positivo. E aqui, ó, 3x menos 2y, vou levar o 7 para lá, fica negativo. E uma maneira de você resolver é a adição, né? Você pode fazer como você quiser, mas eu vou utilizar a adição para resolver isso aqui. Como eu já tenho mais e menos, ó, eu vou aproveitar e vou multiplicar a de cima por 2 e a de baixo por 3. Tá? Eu vou ter um sistema equivalente ao primeiro, né? Vai ser assim, 4x mais 6y igual a 8. E embaixo eu vou ter 9x menos 6y, minha intenção, igual a menos 21. Tá? Resolvendo isso, que é somando termo a termo, eu tenho 13x igual a menos 13. E aí, ó, o nosso x vai ser menos 1. Concorda? Menos 13 dividido por 13. E como que eu faço para calcular o y? Mais simples ainda, né? Você vai usar qualquer uma das equações. Eu vou preferir a de cima, que o y é positivo. Então, já sei que passo 3 aqui dividindo, né? Então, eu tenho 4 menos 2x. Então, 2 vezes menos 1, porque o x é menos 1. Então, isso aqui, gente, ó, vai dar mais 2, né? Então, 4 mais 2 é 6, dividido por 3, 2. Então, já sei o seguinte. Vamos resumir o que a gente sabe, né? A gente sabe que esse ponto médio aqui é o ponto menos 1 e 2. Olha que beleza. Só falta aqui, ó, o ponto Q, que eu vou chamar de AB, tá? Pode ser XY também, vou chamar de AB, para não confundir. Então, gente, como que a gente faz para calcular as coordenadas de um extremo, tá? De um segmento, tendo o ponto médio desse segmento? Ora, a gente soma as extremidades no eixo X, né? E divide por 2. É assim que calcula o ponto médio, tá? Então, vai ser assim, ó. A mais 1 dividido por 2. Isso tem que dar igual a menos 1, que é o x do ponto médio. Multiplica e você vai ter A mais 1 igual a menos 2. Passa mais 1 para cá, vem menos 1.
Então, menos 2 menos 1 é menos 3. Opa, já achei aqui a abscissa. Agora vamos para a ordenada. B mais 5 dividido por 2. Isso tem que dar 2. Né? Aqui do ponto médio. Multiplica e você vai ter B mais 5 igual a 4. Só que o 5 vai para o segundo membro negativo, né? Então fica 4 menos 5, que vai dar menos 1. E aí, pessoal, o ponto que você tanto quer simétrico ao ponto P, que a gente chamou de Q, né? É o ponto de coordenadas menos 3 e menos 1, tá? Então, se você voltar lá no slide, eu não sei se ele consegue voltar completamente no slide, consegue? A alternativa correta aqui, ó, vai ser essa alternativa, tá? Menos 3 e menos 1. Beleza? Então, bem legal essa questão, né? Trabalhosa, mas legal. E agora eu vou para essa outra, né? A gente vai resolver essa outra que também é muito bacana, que é de trigonometria, que diz assim: seja beta igual a 1 meio, que multiplica o logaritmo de 3 na base 10 sobre o logaritmo de 3 na base 10 menos o logaritmo de 7 na base 10. O conjunto de solução da desigualdade 3 elevado a cosseno de x menor igual que 3 sétimos elevado a beta no intervalo 0 a 2π, quer dizer, em todo o ciclo trigonométrico, é igual a. Bem, eu preciso minimamente melhorar esse beta, né, pessoal? Reescrever isso aí, né? Então, eu vou ter que trabalhar com logaritmo, tá? Então, vai ficar 1 meio, e aí, antes de substituir lá no expoente, né, claro. Repara o seguinte, ó. Isso aqui é o logaritmo de 3. Eu não vou escrever a base 10, tá? Porque logaritmo decimal fica subentendido. Aqui no denominador dessa fração, eu tenho a diferença, né, de 2 logaritmos. Por propriedade, isso é o logaritmo de 3 sétimos na base 10. Tá certo? Né? Então, isso aqui vai ser 1 meio que multiplica. Ora, repara o seguinte, eu tenho um logaritmo de 3 na base 10, dividido pelo logaritmo de 3 sétimos na base 10. Então, eu tenho bases iguais numa divisão. Isso aqui eu faço quando eu quero mudar de base. Retomando ao que era antes, isso deve ser o logaritmo de 3 na base 3 sétimos. Concorda? Quando eu quero colocar todo mundo aqui na base 10, o que é que eu faço? Log de 3 na base 10, dividido por log de 3 sétimos na base 10. Né? E aí, ó, eu tenho um número que está multiplicando esse logaritmo, que é 1 meio. Não posso esquecer dele. Se ele multiplica o logaritmo, é porque antes ele era expoente desse número 3 aqui. Né? Então, eu vou ter aqui o logaritmo de 3 elevado a 1 meio na base 3 sétimos. Concorda? E isso aqui, ó, é raiz quadrada. Tudo que é elevado a 1 meio é raiz quadrada. Então, isso é logaritmo da raiz quadrada de 3 na base 3 sétimos. Ok? Bom, agora eu vou substituir, já que eu estou com algo bem mais resumido, né? Então, fico com 3 elevado ao cosseno de x menor ou igual que 3 sétimos elevado ao logaritmo de raiz quadrada de 3 na base 3 sétimos. Mas olha que coisa interessante. Quando você tem A elevado ao logaritmo de B na base A, isso é B. Lembra dessa propriedade? Então, isso aqui é 3 elevado ao cosseno de x menor ou igual a raiz quadrada de 3. Porque eu tenho aqui ó, a base elevado a um expoente, que é um logaritmo, mas cuja base dele é igual à base que eu tenho embaixo, né? Difícil de falar, né? Mas isso aqui, pessoal, é o seguinte. Isso é 3 elevado a cosseno de x, tá? Eu escrevi num lugar ali que eu não deveria ter escrito, mas tudo bem. Menor ou igual a 3 elevado a 1 meio. Posso escrever assim? Posso, porque aí, ó, cancela as bases. E o cosseno de x vai ser, finalmente, um número ou um conjunto de ângulos, né, menores do que 1 meio. Então, eu quero um ângulo, um conjunto de ângulos menores ou igual
cujo cosseno, perdão, são menores ou igual a 1/2, tá? Deixa eu só tirar isso daqui e escrever um pouquinho mais embaixo, pessoal, para não atrapalhar o que eu vou mostrar agora, que é para dar a resposta, sabe? Eu fiz um desenho e eu não quero que essa escrita atrapalhe. Que é esse desenho aqui, ó. Eixo dos cossenos, eixo dos senos, tá bom? Ciclo trigonométrico, beleza? Bem, o que é isso aqui? Isso aqui, ó, é um ângulo, né? E aqui outro, lá no ciclo trigonométrico, né? E aqui, ó, esse pontinho é a metade do raio 1. Então, isso é 1/2, tá? Então, note que esse número de cima, esse arco, né, todo, ele vai ser igual a π/3. Por quê? Porque o ângulo cujo cosseno é é 1/2, é 60 graus, né? É π/3. Mas não tem só ele. Tem aquele que a gente rebate, ó, que é no caso aqui, 300 graus, né? Que é o 5π/3, né? Então, ambos têm cosseno 1/2, tá? Porque ele quer nesse intervalo aqui, ó. Como ele quer nesse intervalo, eu tenho que pensar no ciclo trigonométrico todo. Não posso pensar só no primeiro quadrante, tá? Eu tenho que pensar no primeiro, no segundo, terceiro e quarto quadrantes, ok? Então, para você ter cosseno igual a 1/2, tem que ser ali no primeiro e no quarto quadrantes, ângulos de 60 e 300 graus, respectivamente. Mas só que ele quer os menores também, ó. Olha aqui a desigualdade. Então, eu tenho tudo isso aqui, ó. Tá? Então, todos os ângulos de π/3 até 5π/3 satisfazem o que a questão diz bem aqui, ó. Cosseno de x menor ou igual a 1/2. Quer dizer, você tem aqui um intervalo de π/3 a 5π/3. Nesse intervalo, todos os cossenos são menores ou igual a 1/2. Quando é que são iguais a 1/2? Quando o ângulo for π/3 ou 5π/3. Quando é que são menores do que 1/2? Quando estiver percorrendo esse arco aqui todo, ó, tá? Entre eles, tá bom? Então, gente, eu espero que eu tenha sido clara. A alternativa correta... Opa, não deu certo aqui, deixa eu voltar, né? A alternativa correta para essa nossa questão tá aqui. Eu esqueci de gabaritar, né? Mas não tem problema, a gente faz isso agora com o nosso marca-texto. Ó, é essa alternativa, né? π/3 e 5π/3. Tá? Fechado em um, fechado em outro, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessas 3 questões e até o próximo vídeo.